Gente amiga, gente querida, tu já passou lá na Ascensão e pegou o teu próximo flyer, teu folder de leitura da Bíblia para 2025? Se tu não passou e não pegou para os teus amigos e familiares, não perde tempo, tá? Nós temos uma grande quantidade de folders impressos e estamos te desafiando a ler a Bíblia conosco novamente ou pela primeira vez em 2025. O texto de hoje é o texto de Filemão, uma carta que o apóstolo Paulo escreve a este cristão que vivia numa cidade chamada Colossos e que, claro, naquele período a gente pode questionar, naquele momento da história havia um sistema ainda de escravatura. Filemão tinha um escravo chamado Onésimo. Esse Onésimo parece que foge da propriedade do seu senhor, furta alguma coisa, mas pelos diferentes caminhos da vida, em um outro local, ele cruza com o apóstolo Paulo. Paulo prega o evangelho a ele e ele chega à fé, ele se converte e se torna um irmão em Cristo. Mas ele tem medo de voltar para a casa do seu senhor e nem quer voltar, é verdade. Mas aí Paulo escreve essa carta curtinha a Filemão, que também era um cristão. E, mas era cristão e tinha escravo, enfim, é um outro tempo, é uma outra cultura. E o fato é que Paulo vai escrever intercedendo pelo Onésimo, porque o Onésimo, ele quer voltar e provavelmente ele quer repor aquilo que ele roubou da casa do seu senhor, aquele mal, aquele prejuízo que ele causou. E Paulo escreve dizendo a ele, a Filemão, de que, contando tudo o que aconteceu na vida de Onésimo, de que ele chegou à fé, de que ele se arrependeu e que agora ele deve ser tratado não mais como um agressor, não mais como um ladrão, ou não mais como um escravo fujão, mas como um irmão em Cristo, e assim deve ser recebido novamente na casa de Filemão. Nós passamos dessa fase da escravatura, mas existem outras escravaturas que ainda imperam até hoje. Primeiro delas é a inveja, a revanche, a vingança e, naturalmente, também muitas vezes a incapacidade de acreditarmos que pessoas mudam seus comportamentos, pessoas transformam suas histórias ou são transformadas, mas principalmente também de que pessoas merecem ser tratadas de outra forma ou então, por que não, perdoadas. No fundo, Paulo está escrevendo a Filemão, dizendo para ele que ele sabe de tudo que aconteceu, mas que agora é a hora de Filemão, e por isso Paulo apela a este irmão de caminhada para que trate, e Paulo apela de maneira bem específica, inclusive falando ao coração de Filemão, dizendo que ele está mandando Onésimo de volta a você como se fosse o meu próprio coração, e gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse na obra da evangelização, mas não quero fazer nada sem a sua permissão. Ou seja, Paulo está dizendo a Filemão que inclusive ele entende o que aconteceu e faz questão que essa relação entre os dois seja agora então tratada. Tu acreditas que pessoas possam ter mudanças na sua vida e que o evangelho possa mudar elas? Para mim, me parece que Paulo está convidando e chamando o Filemão a uma atitude de ajustar essa relação com Onésimo. Talvez nós poderíamos chamar isso de perdão, de reconciliação, eu não sei, mas talvez uma das grandes mensagens desse texto é que Deus muda histórias, Deus muda realidades, Deus muda sentimentos e Deus transforma pecados. Eu acho que tem a ver também com o Onésimo que roubou, mas tem a ver também com Filemão que tratava ele feito um escravo. Enfim, essa relação a gente não consegue saber direito como era, mas o que me parece muito claro e salta os olhos é que quando o evangelho entra numa história, numa situação de inimizade, numa situação de pecado, numa situação de família, numa situação de trabalho, numa situação pessoal, no relacionamento, ele muda todas as coisas. Às vezes a gente, na dureza do nosso coração, a gente não quer admitir, a gente não quer aceitar. Mas a verdade é que o evangelho, e é isso que Paulo está dizendo a Filemão, trate Onésimo como seu irmão, perdoe ele, ajuste
as condições. Faça diferente do que você fez. Eu quero te convidar a crer que o Evangelho é poder de Deus que transforma histórias, transforma relações, transforma relacionamentos. Graças que nós não temos mais a escravatura hoje em dia. Nós somos escravos da inveja, da vingança, somos escravos do meu direito. Parece que Paulo está dizendo para Filemão, ele não é mais seu direito. Eu quero te convidar a refletir sobre isso. Deixe o Evangelho influenciar sua vida, seus relacionamentos, suas amizades. Deixe ele influenciar a maneira como você vê as pessoas ao seu redor. Um grande abraço, Deus abençoe seu dia.